meus amados. Hoje, dia 31 de janeiro de 2025, sexta-feira da terceira semana do tempo comum. Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Queridos irmãos e irmãs, percebemos aqui que, nesse trecho de São Marcos, nós vemos uma ênfase na palavra. Na quarta-feira, anteontem, portanto, nós vimos o que? São Marcos nos trazia a parábola do semeador, tá certo? Aí ontem, o que nós ouvíamos? Ouvíamos sobre a palavra de Deus como luz, que não é colocada embaixo do caixote, não é embaixo do candeeiro, não é escondida, mas ela fica num lugar que ilumina a casa toda. E hoje nós continuamos também falando da palavra. Por quê? Porque aqui, claro, quando o Senhor está falando do reino de Deus, o reino de Deus se espalha com a palavra, é a semente jogada na terra. Então ele faz essa comparação, né? Ele traz essa parábola e que o que ele quer mostrar aqui que é interessante, porque ele fala que o reino de Deus é como quando alguém joga semente na terra. A gente já fez essa experiência. O máximo que você faz, você rega, mas mais do que isso, então a semente ela vai crescer, você dorme, acorda dia e noite, e a semente vai crescendo. E você só vê o resultado depois. A verdade é essa, não é? Então é isso que o Senhor está falando. Primeiro aqui é uma coisa muito interessante. Aquelas pessoas que acham que as coisas têm que acontecer apressadamente, nos ensina aqui o Senhor que nós temos que ter paciência, inclusive na conversão dos nossos, na insistência da oração, porque é assim que o reino de Deus ele vai pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, ele vai crescendo. A palavra vai se espalhando. Então, quantos de nós, talvez, há não sei, um ano atrás ou anos atrás, não eram nem de igreja, nem pensavam em seguir Jesus Cristo, e hoje entende, hoje ama a igreja, hoje quer seguir o Senhor, quer ser fiel. Imagina se o Senhor tivesse apressado tudo e não tivesse esperado com paciência. Então ele nos ensina também, aqueles que querem arrebatar, fazer tudo rapidamente, de forma forçada. O Senhor fala: calma, calma, tenha paciência, porque o reino de Deus ele está acontecendo ainda que nós não percebamos. É interessante, né? É aquilo que eu falo. Uma floresta que cresce, ninguém escuta o barulho, mas uma árvore que cai faz muito barulho. E é aquilo que eu digo: quando alguém cai, nossa, todo mundo fica sabendo, mas quando as pessoas crescem na fé, quando elas amadurecem, quando elas se convertem, muita gente nem percebe. Então o Senhor tem paciência conosco e por isso ele insiste, continua sempre jogando a semente para que ela germine. E o que nós vamos perceber também que nós temos que ter paciência e confiança no plano de Deus, naquilo que Deus já na sua infinita misericórdia designou, que é a salvação para todos nós.
através do sangue de seu filho derramado na cruz. Então, ela vai brotar essa semente? Foi lançada pela graça de Deus. Sim, se o nosso coração estiver bom, vamos dizer, se for terra boa, voltando lá na parábola do semeador da quarta-feira, então ela vai germinar. Então, o que é importante? Semear o reino, gente. Às vezes nós ficamos tão preocupados com o resultado. Não. Da nossa parte, vamos semear. A semente, nós não sabemos em que tipo de terreno vai cair, mas da nossa parte nós devemos semear. Como eu disse, o semeador por excelência é nosso Senhor Jesus Cristo, mas cada batizado também é chamado a semear a palavra. Depois Jesus conta uma segunda parábola. A primeira é essa, como, né, que ele fala que o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Que independente do trabalho daquela pessoa, o trabalho dela foi espalhar a semente, mas que a semente por si só vai crescer. A graça de Deus faz com que as pessoas se convertam. Não é um trabalho meramente humano a conversão. Depende do trabalho humano? Sim, porque se não tiver quem anuncie, Paulo fala isso, que a fé vem pela pregação da palavra. Então, se eu não pregar a palavra, não vai ser suscitada a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, a segunda pequena parábola que Jesus conta é algo muito interessante, que ele vai nos dar uma certeza que o reino, apesar de ter começado tão pequeno, gente, pensemos, Jesus anunciou ali naquela terra de Israel, que não é um país tão grande, para 12 homens e mais alguns discípulos ali, que depois de Pentecostes saíram anunciando no mundo inteiro. E hoje você pode ir, gente, em qualquer lugar do mundo, mesmo que seja um número pequeno, você vai encontrar de católicos. Quando eu estive na Turquia, na cidade que Paulo nasceu, a cidade de Tarso, tinha somente havia ali somente 2 cristãos, que eram os padres que cuidavam da igreja que virou museu, que foi construída sobre os restos da casa de São Paulo. Mas tinha 2 padres somente na cidade de Tarso, o resto era tudo muçulmano, que eram cristãos, mas estava a presença da igreja católica ali. Nós fomos também em Esmirna, que é uma cidade enorme. Na época de Paulo chamava Esmirna, inclusive uma das cartas de João é para Esmirna, se eu não me engano. E nós vamos ver ali também que é uma cidade enorme, com acho que 1 milhão de habitantes, e não tem 50 cristãos, mas tem cristãos católicos ali. Então, mesmo que seja pequeno, nós vamos encontrar. Por quê? Porque a semente foi espalhada. E ali o Senhor fala exatamente isso. Com o que mais podemos comparar o reino de Deus? Ele fala, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é menor das sementes, mas depois ele cresce e vai abrigar até os pássaros do céu. É exatamente isso. Parece que é tão pequeno, que é tão humilde, mas a força do reino de Deus depende do Senhor, não é de nós. Não é simplesmente do nosso esforço. O nosso esforço, ele coopera, ou seja, trabalha junto, coopera com a obra de Deus. Mas, embora começou ali, como eu disse, com 12 homens, um grupinho maior, a Virgem Santíssima, ali em Jerusalém, naquela redondeza, depois ele se espalhou para o mundo inteiro, chegou a todos os povos, como eu dava exemplo para vocês. Em vários lugares do mundo que você for, você vai encontrar, mesmo que seja um pequeno grupo de católicos, você vai encontrar. Porque a palavra chegou a todos os lugares. Por quê? Porque realmente é uma obra divina. Volto a dizer, da nossa parte, devemos anunciar. Mas quem faz realmente a semente brotar não é um trabalho meramente humano, mas é a ação de Deus na vida dos nossos irmãos. E, Senhor, também nós queremos ser estes semeadores, queremos anunciar a Tua palavra, anunciar, como eu digo, Senhor, não somente com palavras, mas com a própria vida, para que o reino de Deus seja amado, seja conhecido, e que mais irmãos e irmãs se convertam e possam seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possam alcançar a salvação que Ele adquiriu para cada um de nós pelo seu sangue derramado na cruz.
Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima e de São João Bosco, que hoje a Igreja celebra liturgicamente, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.